gente, aproveita que esse deve ser meu último vídeo com cabelo assim, ó, todo grisalho. E amanhã, minha esposa falou que de amanhã não passa, ela vai pintar meu cabelo de preto de novo. Aí comentem no vídeo amanhã se ficou melhor, preto ou assim, ó, tem 35 anos, hein, ó. Pois bem, vamos falar agora de alguém que está envelhecendo muito e muito rápido, porque dizem que o estresse envelhece. Eu não acredito muito nessa tese, porque falavam sempre que meu cabelo branco era estresse, eu sou o cara mais de boa do mundo. Mas tem um aí que esse cabelo branco da estresse vai ficar todo branco assim em algumas semanas, que é Jair Bolsonaro. A coisa deu ruim. A Polícia Federal descobriu um mega crime do Bolsonaro e deve ser aberto um novo inquérito para apurar esse crime. É um crime que custou, pelo menos até 2022, estamos falando aí de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. É muita grana, mas é muita grana mesmo. O que aconteceu, Thiago? Pois bem, eu vou te explicar. Vamos lembrar, a Polícia Federal prendeu aí 6 comparsas do Bolsonaro no esquema em que ele falsificou o cartão de vacina dele e dos seguranças dele. Lembra disso? Depois foram descobertas outras coisas. Primeiro, o Tenente Coronel Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro, o braço direito dele, estava com ele quase 24 horas por dia, talvez não, com certeza mais do que a Michelle. O Tenente Coronel Cid, ele adulterou a carteira de vacinação da filha dele, tinha 4 anos de idade, quando a vacinação infantil ainda não estava disponível. Esse pessoal é muito burro! Como pode ser tão burro? Que sorte a nossa que esse pessoal é burro. O pior, estava comprovado que a filha dele estava em Brasília no mesmo dia, porque ela foi num evento público no mesmo dia em que estava sendo vacinada em São Paulo. Quer dizer, os caras são muito burros. Mas descobriram o seguinte, tem um rapaz chamado Ailton Barros Gonçalves. Eu chamei ele aqui de Ailton Gonçalves nos últimos vídeos. A grande mídia está o chamando de Ailton Barros, todo mundo está chamando de Ailton Barros. Sempre assim, o cara tem vários sobrenomes, o sobrenome que eu escolho é diferente do sobrenome que a imprensa escolhe. Pois bem, Ailton Barros, você deve estar escutando falar dele. Ele é aquele que se declarava como 01 do Bolsonaro, mais próximo do Bolsonaro que os próprios filhos, foi candidato a deputado estadual com apoio do Bolsonaro, e ele é o que falou que sabia quem era o mandante do caso Marielle, e é ligado a um dos investigados no caso Marielle, que foi quem ajudou ali a falsificar o certificado de vacinação do Bolsonaro e dos outros. Ok, o Ailton Barros, ele é militar, é sargento, tá? Ele foi expulso do exército faz alguns anos. Sabe o que aconteceu com o senhor Ailton Barros? Pois bem, você deve pensar, caramba, Thiago, que desgraça deve ser para alguém que é expulso do exército, porque perde uma mamata muito grande. O cara que é praça do exército, se ele acabar a carreira dele no exército como praça, ele tá ferrado. Praça é um lixo pro Bolsonaro e pro oficialato. Para quem não sabe, praça é o cara que se tiver guerra ele vai lá na linha de frente morrer. Oficial, aí já são tenente coronel, são os chefes. Alguns até podem ir lá para a linha de frente, podem, mas é quem dá ordem. O oficial é quem dá ordem. O Bolsonaro fez algumas leis que melhoraram muito a vida dos oficiais. Entre algumas leis que já existiam, tem uma coisa. Se alguém é oficial do exército e o cara fala, não quero mais ficar aqui, não gosto, tal, vou me aposentar, não quero mais. Não é como um trabalho comum, por exemplo, se você é professor, professora, não quer mais ser, fala, quero outra coisa na minha vida. Você se demite, você sai com uma mão na frente e a outra mão atrás, assim, é isso. Só cobrindo as partes assim, você sai sem nada. O oficial do exército não, quando ele não se aposenta, ele não se demite, o oficial do exército ele passa para a reserva. Ele é reformado. Você fala, caramba, Thiago, como uma casa que é reformada? Não, melhor. Porque ele passa a ganhar salário integral sem fazer porcaria nenhuma. Não faz nada. Fica sentado com a bunda no sofá assistindo TV o dia inteiro se ele quiser. Ele ganha o mesmo salário que ganhava quando estava trabalhando. Só muda que ele não consegue seguindo a carreira dele. Porém, quando há reajuste, ele também ganha. Tem uma coisa. O Ailton Barros, ele foi expulso e a esposa dele ganhava a pensão de R$ 22.800. Sabe por quê? Porque ele está morto. Como assim, Thiago? Mas o cara está preso. O Ailton Barros, alguém colocou no registro dele do exército que ele está morto. E por conta disso, a esposa dele é viúva, mesmo ele estando vivo. E aí ela ganha mamatinha de R$ 22.800 por mês. Aí você fala, caraca, Thiago, faz quanto tempo isso? Faz alguns anos. Só que tem uma coisa, você deve estar falando, Thiago, é ilegal, isso é fraude. Não tem como.
O cara tá vivo e a esposa dele ganha pensão por ele estar morto, sendo que ele tá vivo, tá errado. Só que aí entra o X da questão. Isso não é ilegal. Você deve estar agora me xingando, né? Como assim, Thiago? Não é ilegal? Não é ilegal, porque em 2019 Jair Bolsonaro fez uma lei, ele assinou por decreto. Depois ele colocaram num projeto de lei para caso derrubem o decreto. Que o seguinte, militares que forem expulsos, a esposa dele, ou familiares, também têm direito à pensão. Como se ele tivesse morrido. Então um cara é militar, tal, ele cometeu um crime, fez alguma coisa, foi expulso do exército. E olha, eu vou te falar, pro cara ser expulso do exército, ele tem que fazer muita coisa errada. Vamos pegar o exemplo do próprio Bolsonaro. Ele planejou um ataque terrorista. Ele planejou explodir um quartel do exército. Ele colocou o plano com desenhos que ele mesmo fez na revista Veja para reclamar de que precisava de melhores salários e tudo mais. Ele não foi expulso. O cara terrorista, Bolsonaro, não foi expulso. Agora você imagina o que um militar tem que fazer para ser expulso se um cara que estava planejando explodir o quartel não foi. E veja bem, não é que ele estava só planejando, ele planejou publicamente, ele mostrou na Veja o plano dele. Para quem não sabe, tem um plano do Bolsonaro em 86 de explodir um quartel. Foi quando ele foi reformado. Para ele não ser expulso, deram para ele a opção dele ser reformado. Pois é, imagina o que fez o Ailton Barros para ser expulso. Mas graças ao Bolsonaro, mesmo quem cometeu alguma coisa pior do que tentar explodir um quartel, e a ponto de ser expulso, também ganha uma boa mamata. Mas só oficiais, viu? Praça que se dane. Os oficiais do Exército, das Forças Armadas que forem expulsos, os seus familiares poderão receber pensão por morte ficta. Inventarei um termo, morte ficta, quando o cara não morreu, mas é como se tivesse. Olha o tamanho de uma mata. Pois bem, o estimado disso aí, estimado pelo próprio governo Bolsonaro, é que isso custaria, em 2020, pouco mais de 2,5 bilhões aos cofres públicos. Em 2021, isso custaria pouco mais de 1,5 bilhão, aí já dá 4 bilhões. E em 2022 custaria pouco mais de 2 bilhões, já passa de 6 bilhões de reais o crime. Como o senhor Ailton Barros, há centenas, para não dizer milhares, de militares vivos, criminosos, cometeram crimes a ponto de serem expulsos do exército, e aí eu já te dei um exemplo. Um cara que planejou ataque terrorista não foi expulso. Para o cara ser expulso tem que ter pior que isso. É criminoso mesmo. Recebendo, ele não, mas suas esposas, seus filhos, seus familiares recebendo pensões aí que são acima do salário que eles tinham. A pensão às vezes é acima do salário que o militar tinha. Outra coisa, toda vez que é reajuste, reajusta a pensão. Diferente de um aposentado comum, se você é aposentado ou aposentada no regime do INSS, que não é de servidor público, que é diferente e tudo mais, comenta aí, eu quero o seu comentário aí para as outras pessoas que não são lerem, porque tem gente que é jovem e não sabe a bucha que vem depois, viu? Comenta aí. Você, quando tem aumento do salário mínimo, a sua aposentadoria aumenta na mesma proporção? Quando aumentam os remédios, aumenta um monte de coisa, a sua aposentadoria aumenta na mesma proporção? Quando aumenta a inflação em não sei quantos % ao ano, a sua aposentadoria aumenta na mesma proporção? Comenta aí. Para quem não é aposentado, eu vou te dar a resposta. Não. Os aposentados que se danem, assim, o Brasil, principalmente durante o governo Temer e Bolsonaro, viu? Aí ainda mais Bolsonaro empurrou a reforma da Previdência. Mas para milico, não! Ajusta o salário do milico em 11%, os aposentados, que é criminoso que a família está recebendo, as filhas de militares solteiras, a maioria é casada, a grande maioria é casada, mas não se casa no civil para não perder a mamata, todas elas recebem reajuste integral, se aumenta 11,01%, recebem 11,01%. E eu digo mais, se nos centavos ali na conta é 1 centavo acima e não 1 centavo abaixo, que nem isso eles perdem, viu? Nem isso, mas nem 1 centavo. Nossa, para aumentar em 11,01, essa pessoa vai ter que ganhar 12.988,88 centavos. Pera aí, arredonda para cima, 89. Até nisso. A esposa aí do Ailton Barros recebe 22.800 reais graças ao Bolsonaro. É um mega crime.
Olha o tamanho da propina que o Bolsonaro tá pagando indireta, tá pagando até hoje. Não é propina igual o cara que paga com o próprio dinheiro pro agente público fazer uma coisa, não. Bolsonaro paga para todos os militares para que eles o apoiassem. É isso que os militares fizeram. É por isso que esse pessoal queria dar golpe de Estado. Estavam desesperados para dar golpe de Estado. Pô, imagina você perder uma boquinha de 23 mil reais por mês sem fazer absolutamente nada, que serão reajustadas pelo resto da sua vida. Imagina isso, o cara tem 40 anos de idade. Ele tá recebendo essa boquinha faz pelo menos 4 anos. O cara tinha a minha idade, 35 anos, um pouquinho mais que eu, 36. Já estava recebendo 22.800 reais por mês a esposa dele, só porque é a esposa dele. Se ele se separar, amanhã recebe filho, filha, pai, mãe, qualquer outro familiar. Porque ele se aposentou. Na verdade, porque ele está morto. Agora você está entendendo o tamanho do crime, né? Agora a Polícia Federal vai abrir um inquérito para ver, peraí, quem que está recebendo isso? Será que esses militares que estavam com o Bolsonaro, a gente não sabia por que eles estavam cometendo tantos crimes para o Bolsonaro? Porque é estranho, você não considera estranho? Olha só, o militar tá lá, ele recebe seu salário, ele ganha bem, tal, de repente ele começa a fazer um crime, outro. Assim, pô, você vai colocar em risco a sua carreira e você pode ser preso, tudo mais, para ajudar outra pessoa a continuar no poder? Não tá fazendo sentido. Agora faz. Porque se o Bolsonaro continuasse no poder, ele ia continuar essa mamata e ia até ampliar. O Lula pode chegar hoje, amanhã, espero que amanhã mesmo, se alguém aí conhecer alguém da comunicação do Lula, eu conheço, mas é melhor que chegue de outras pessoas a mensagem, quanto mais melhor. Fale, Lula, que tal você aí lá da Inglaterra, de Londres, pede pro Alckmin, ou já logo que voltar, já não assina um decreto revogando essa palhaçada. Revoga, que se danem os militares. Eu sei que tem gente no governo que tá com medo de milico. Não é pra ter medo de milico, não. É pra mostrar quem é que manda pra esse pessoal. Não pode deixar mamata pra milico, não. Porque quanto mais... Eu vou te explicar uma coisa que é sobre o mundo de hoje. Que é um mundo, assim, infelizmente, com o capitalismo da maneira que é. Quem tem dinheiro tem poder. Quem não tem dinheiro não tem. Ponto final, acabou. Se você começa a jorrar bilhões de dinheiro público para uma determinada categoria, as pessoas que estão nessa categoria começam a ser pessoas de classe mais alta. Elas começam a conhecer pessoas que também têm muito dinheiro e aí algumas que têm poder. Banqueiros, políticos, tudo mais. Aí sabe o que essas pessoas vão fazer? Elas vão começar a fazer lobby, obviamente, em benefício próprio, para que a categoria dela seja ainda mais beneficiada. É isso que acontece com os militares desde os anos 60 no Brasil. Até antes, desde os anos 40, 50. Eles são todos ricos, estão sempre ali no meio de banqueiros, de políticos, estão sempre ali querendo mais para eles e sugando do povo brasileiro. Sugando de todas as maneiras possíveis. É o que está acontecendo. Aí chegaram no poder via Bolsonaro e estão sugando aí, mas 2 bilhões e meio aí por ano. Depende do ano um pouco mais, depende do ano um pouco menos. Não sei como fizeram a conta. Não sei porque que em 2020 era 2 bilhões e meio, em 2021 1 bilhão e meio, porque 1 bilhão a menos, e em 2022 2 bilhões e ponto 3, uma coisa assim, porque 800 milhões a mais. Não sei. Eu sei que tá jorrando muita grana para esse pessoal. Vagabundos. O cara que recebe um monte de dinheiro público ilegalmente, era ilegal. O Bolsonaro tornou legal porque a gente sabe que era esquema. A Polícia Federal vai provar agora no inquérito. O cara que recebe isso, ou a mulher que recebe, é vagabunda. É isso. Agora, a Polícia Federal vai provar. Eu vou falar, provando que o Bolsonaro fez isso para beneficiar determinada categoria, e essa categoria era para que dessem ou ajudassem numa tentativa de golpe de Estado. E no caso do Ailton Barros, tem áudios dele aí. A situação do Bolsonaro vai ficar muito pior. E a situação dos envolvidos nisso tudo aí vai ficar muito, mas muito pior. Então prepara, viu? O que eu tô vislumbrando aí para as próximas semanas é o seguinte: a fritura do Bolsonaro agora não tá mais em banho-maria, como eu falava no começo do ano, não tá mais em fogo baixo, nem em fogo médio. O Bolsonaro tá sendo colocado no óleo em fogo alto. Tá começando ainda não borbulhou. Não borbulhou ainda, calma. Vai começar a borbulhar isso aí, viu? Vai começar a borbulhar. Já o ódio chega na temperatura ideal para prender o Bolsonaro. Eu lembro, quando eu era criança, os meus pais tinham uma empresa de vender batatas fritas. Aí uma coisa que eu aprendi, eles colocavam o óleo e deixavam para fritar em fogo alto, né? O óleo começava a borbulhar e tudo, não quer dizer que tá bom para colocar a batata. Aí eles colocavam fósforo. Quando o fósforo queimasse, é que estava na temperatura, tinha que manter aquela temperatura sempre para poder
fritar a batata, senão ficava molhada demais ou ruim demais e tudo mais. Pois bem, o caso do Bolsonaro é o mesmo, ó. Colocar o fósforo ali, tá em fogo alto. Falta pouco para sair o fogo e aí pode já colocar para fritar a comida que será dada aos leões. Eu vou falar, a comida que será dada aos leões é o Bolsonaro. Tá ficando ruim para ele. Eu peço aí a sua inscrição no canal. A dica aí sobre como fazer a batata frita sequinha fica grátis, viu? Falou!